Então, agora passa a palavra para a Sílvia, que vai falar mais especificamente das questões dos servidores admitidos. Também não consigo ficar parada, sentada. Como é que tira isso? Margarida, só você que sabe tirar aqui, minha filha. Como tira o microfone, Margarida? Tirei. Ira. Bom dia, quase boa tarde, né? Tenho a difícil missão aqui de falar sobre os servidores admitidos que ainda são discriminados, né? A única vantagem de falar hoje é que eu estou vendo que a maioria dos presentes ingressou há bastante tempo e eu acho que conhece um pouco da história dos servidores admitidos, né? Essa lei é de 1980, na época em que a Constituição permitia a contratação, né, a admissão, ou por seleção pública, ou às vezes sem também, mas com a previsão de concurso. Então, eu não estou defendendo aqui que outros servidores entrem sem concurso, muito pelo contrário, eu sou a favor, mas, no meu caso, nunca tive oportunidade, porque o cargo para que eu fui admitida foi extinto em 1994, na época do Maluf. Então, eu sou um exemplo de quem nunca pôde ingressar por concurso público por falta de oportunidade. Muitos tiveram, muitos entraram, ingressaram. Eu acredito que aqui tem efetivos com tempo de admitido, né, que também não está sendo contado agora nas suas carreiras. Esse tempo, na maioria das vezes, foi desprezado. Eu acho que a gente tem que rever isso também. E, na época da Luísa Erundina, muitos tiveram a oportunidade de fazer o concurso, porque ela proporcionou isso, mas, na maioria das vezes, a prefeitura, os próprios governos não deram essa oportunidade para os admitidos, porque não promoveram concurso público. Todos sabem que a gente tem, né, década de 80, aí a gente vai ter um período sem concurso, e agora está tendo alguns, né, a época da Erundina teve, enfim. Então, é isso. É difícil defender a categoria dos admitidos por isso. Mas vocês não entraram por concurso público. Sim, realmente, uma seleção não é um concurso público, mas a lei aqui, que eu vou demonstrar, ela diz, né? Então, nós éramos admitidos, mas, trienalmente, o Executivo deveria levantar o número de servidores, né, a cada 3 anos e promover concurso, e não fez. Você pode passar, por favor? Bom, eu vou pular para agora, né? Então, ainda candidato, o atual prefeito anunciou na campanha que ia praticar o princípio de salários iguais para trabalhos iguais. E aqui ele está onde? No sindicato geral, né? Não sei se ele foi em todos os sindicatos, né? Foi em todos? Foi também na Profem? Muito bem, aqui eu consegui essa foto. Eu sou jornalista, eu fui procurar, né, aqui, as informações que a gente tem. Então, ele fez as promessas de campanha, e aí... Por favor, pode passar. Ele voltou, como a Margarida já citou, o sistema de negociação permanente no início do governo dele. Quais são os remanescentes dessa história dos servidores admitidos que foram admitidos de 1980 a 1988? Alguns até antes, né? Mas a lei é de 80 a 88. Então, hoje, somos 7.200 servidores admitidos apenas. Nível universitário, cerca de 1.000, e médio e básico, a gente vai ter 3.000 em cada, mais ou menos 3.000 em cada categoria. Sendo que os salários dos servidores de nível universitário, nós ganhávamos, né, antes, cerca de 1/3. Agora, com esse novo, com o salário por subsídio, dá metade, né, do salário de um servidor efetivo. O nível médio ganha como o básico, e o básico se aproxima ao salário mínimo. Um aposentado hoje de nível básico, ele pode chegar a ganhar até menos que o salário mínimo, descontadas algumas coisas. Então, no protocolo de negociação do SIMP, como já é uma reivindicação antiga, que desde 1988 a gente vem pedindo, então, olha, então façam concursos, façam concurso interno, qualquer coisa, o governo tem que dar conta disso. Nós entramos de boa fé, fomos admitidos e ficamos aguardando. A lei não foi cumprida, né? Eu acho que cada um aqui ter um companheiro admitido, que já trabalhou, que trabalha tanto quanto,
mas que recebe salários 1/3 ou metade do que o efetivo. Muito bem, entramos no SIMP como cláusula 8, onde a prefeitura se comprometeu a dar conta da questão dos admitidos. Pode passar, por favor. E aí, o que acontece? Fomos enrolados durante 2 anos, nada aconteceu. O que acontece? O máximo que conseguimos foi uma tabela à parte, que depois eu posso até demonstrar, onde ficamos no nível, na última letra do nível 1, como se tivéssemos 7 anos de serviço, de exercício, né, nas funções, mas a maioria de nós tem, no mínimo, 27 anos, porque foram contratados no final, na época ainda da Constituição, né? Então, a Constituição de 88 diz que só poderia se ingressar por concurso público. A partir daí, não tivemos mais servidores admitidos pela Lei 9.160. Não somos cargo em comissão, não somos contratação emergencial. Era uma situação onde São Paulo não tinha servidores. Então, naquela época, a maioria, 90%, eu acho que eram servidores admitidos. Então, eu faço questão de dizer isso porque, assim, existe a discriminação, existe a falta de respeito de muitos colegas. Ah, você não prestou concurso, não tem direitos. Então, volto a dizer, a administração não deu conta da nossa situação. Muito bem. Obrigada. No final da negociação, agora, o ano passado, aliás, em 2013, mas descobrimos mais no final de 2013, descobrimos que existe um acórdão, né? O Tribunal de Justiça reconheceu o direito de uma servidora admitida não estável, ela é da saúde, Maria do Rosário, um grupo todo, de ter a promoção por antiguidade, né? E a prefeitura não recorreu. Quer dizer, a justiça reconheceu o direito da servidora e a prefeitura não recorreu. O que acontece? Ela ganhou o direito. Ela passou, ela teve não só o reconhecimento horizontal, como vertical, né? Ela passou por letras, promoção, enfim, e progressão. E ali eu tenho, então, o acórdão de agosto de 2013. Pode passar, por favor. A prefeitura apelou, mas o acórdão foi por unanimidade, onde elas estavam pedindo, então, reconhecimento. Pode passar, por favor. Depois eu deixo à disposição, se alguém quiser conhecer o acórdão. Então, ele diz o quê? O recurso merece provimento. Trata-se de ação ordinária proposta por servidores públicos municipais, sem concurso público, admitidos pela Lei 9.160, objetivando progressão de classes ou letras em suas carreiras. Sustentam que passaram a ter vínculo de natureza similar à dos servidores concursados e estáveis, já que exercem funções de natureza não temporária. Pode passar. De fato, as autoras foram admitidas pela municipalidade antes da promulgação da atual Constituição Federal, a de 88, sem concurso público, nos termos da Lei 9.160 de 1980, para o exercício de função em caráter temporário. Todavia, a lei ali citada é uma lei da Marta, onde ela revogou um parágrafo, que era aquele que as pessoas tinham que fazer o concurso extra-ofício, e se não prestasse concurso, seria exonerado. Quando a Marta revoga esse parágrafo, ela dá uma estabilidade para o servidor não estável, e boa parte já tinha estabilidade. Então, o que acontece? Não existe mais a dispensa, não passou em concurso, mas continua. Então, os juízes, aqui, os juristas entendem que todos são estáveis, né? Foi proibida a dispensa, a demissão, quando não aprovados em concurso público destinado ao provimento de cargos correspondentes. Isso conferiu estabilidade definitiva às requerentes. Então, ele continua ali. Não se pode aceitar a tese da municipalidade de que as servidoras há mais de 20 anos, exercendo funções de natureza não temporária, têm vínculo temporário com a administração, em flagrante violação ao princípio da isonomia. Note-se que, quando as autoras ingressaram no serviço público, não havia a exigência constitucional de prévio concurso público e a situação funcional dessas servidoras se modificou com a lei da Marta, né? Com essa estabilidade conferida,
os juristas entendem que elas fazem jus aos mesmos direitos que os outros servidores, não havendo razão para distinção realizada pela requerida. E aí ele cita um outro acórdão que também já concedeu o direito à progressão e promoção a outros servidores. E essa outra jurista, ela volta a citar a estabilidade definitiva, né, dizendo que elas fazem jus à evolução funcional, de acordo com sentenças, né, e dizendo que a Fazenda Pública faz franca diferenciação entre servidor concursado e aquele que, embora exercendo idêntica função, e não se submeteu ao concurso público, né, mas, no entanto, essa diferenciação não mais se admite, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro. São servidores públicos em sentido amplo. Isso eu acho que é importante frisar, porque as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às entidades da administração indireta, com vínculo empregatício mediante... é só isso que eu vou falar, não tem mais nada. E remuneração paga pelos cofres públicos, né? Sendo assim, não se pode permitir que para alguns se defira benefício e para outros não. Então, está dizendo aqui que o fato de trabalhar no serviço público, né, com as mesmas atribuições que os colegas efetivos, neste caso, desses servidores de 1980 a 1988. Deixar bem claro, não estou defendendo que não exista concurso público. Então, neste caso, eles entendem que essas servidoras, né, tem um grupo, são 2 grupos que já ganharam, têm o direito à evolução e progressão funcional. Pode passar, por favor. Bom, aí continua, ele diz que reconhece, tem o nome do relator, isso é de 2013. Pode passar, por favor. Aí vem a lei da administração pública, que eu não preciso citar, vocês já conhecem, a 16.119. Pode passar. Pode passar. Que coloca, então, o que nós temos hoje? Nesta lei, tá, da administração, a gente vai ter esses 939, sendo que 70% são aposentados ou pensionistas. O que aconteceu, então? Aqui tem as 3 tabelas. A gente ficou, a maioria, H40, ficou na tabela F, que corresponde ao Q5, né? É Q agora, a letra, né, do subsídio. É qualquer coisa. É o Q5, que é para quem tem 7 anos e meio de exercício. Corresponde a quem tem 7 anos e meio de exercício. E, como eu volto a frisar, a maioria de nós tem mais de 27 anos. Pode passar? Aí é o quadro dos servidores efetivos, só para mostrar que é o Q5, né? Pode passar. Aí, só porque quem são os optantes? São 795, 242 ativos, 553 inativos. Pode passar. E os não optantes, ainda temos 144, 34 ativos, 110 inativos. Aí, do quadro da saúde, eu não tenho os números, mas pode passar. Não tenho os números totais, mas a gente sabe que são de 40 mil funcionários da saúde, nós temos uma boa parte ainda de admitidos, nós temos médicos, analistas de saúde, que são os psicólogos, biólogos, enfim, todas as categorias, dentistas. Temos do nível básico, médio e universitário. Pode passar. E a gente vai ver aí, estou demonstrando os salários, né? Os salários são, como eu falei, sempre a última letra do nível 1, sempre corresponde a esse 7 anos e meio de exercício, né? Ainda fizeram mais uma diferenciação, porque os admitidos da saúde vão ganhar cerca de R$1.000 a mais do que os da administração. Mais uma diferenciação que fizeram. Pode passar. E aqui a nossa luta, eu só quis mostrar servidores na frente da prefeitura, servidores com a Leda Paulani, com o Cristi, o antigo negociador, e na Câmara Municipal, a gente está sempre presente com a nossa faixinha velha. E aqui a nossa colega Sueli Fará, que não veio, infelizmente, hoje, mas é uma grande representante, gostaria que ela estivesse aqui, essa aqui é uma frase que ela criou.
Servidor admitido pelo direito de ganhar tão mal quanto nossos colegas. Muito obrigada. Obrigada.